Bom dia a todos. Está começando mais um encontro do Segundas Intenções. Recebendo hoje o escritor Ricardo Azevedo, um grande prazer recebê-lo nesta semana do Dia das Crianças. A gente vai falar sobre a obra dele, já que se trata de um dos mais importantes autores de literatura, da chamada literatura infanto-juvenil brasileira. A gente vai discutir se esse termo corresponde às convicções aí do Ricardo Azevedo, já que ele também é um pesquisador que tem livros teóricos sobre cultura popular e certamente tem uma reflexão a respeito do próprio, não apenas do próprio trabalho, mas da produção para público infanto-juvenil. Pode nos falar um pouco disso. Bem-vindo aqui ao Segundas Intenções. Obrigado, Manuel. Bom dia a todos aí. Muito obrigado por terem vindo. Bacana. Esse é um bate-papo nosso com o Ricardo, então quando vocês tiverem questões, é só levantar a mão. A gente pede que a pergunta seja feita pelo microfone por causa da nossa gravação, que estará depois disponível no site da biblioteca. E esse bate-papo, em geral, eu conduzo da seguinte maneira, começando do começo mesmo, né? Assim, com a aproximação à literatura, onde você nasceu, como é que você se familiarizou com a literatura, como você começou a trabalhar, com que idade. Então, essa é a pergunta que eu te faço, Ricardo. Você nasceu em São Paulo em 49, né? 49. E aí, como é que foi sua relação com livros, com literatura? Como é que nasceu esse primeiro lampejo aí que depois fez com que você se transformasse num escritor tão importante? Então, eu tive sorte de nascer numa casa que tinha muitos livros. Meu pai tinha uma biblioteca bem grande, né? O meu pai era professor de geografia, depois, quando eu nasci ele já era professor na USP, né? E então o que eu posso dizer assim da minha formação da minha aproximação com livros é que tinha muito livro em casa e que meus pais nunca indicaram nenhum livro. Uma coisa que depois, muito mais tarde, me chamou a atenção, né? Quer dizer, meu pai lia e a minha mãe lia. E nós, os filhos, líamos. Então era assim, por exemplo, se a gente fosse viajar, por exemplo, meu pai ia lá, escolhia um livro para ele levar na viagem, a minha mãe escolhia um livro para levar na viagem, e nós, cada um pegava um livro lá e levava. Não, nenhuma indicação, nenhum critério. Eu lembro, a única vez que houve um conflito, assim, que eu lembre, assim, foi o seguinte: um dia tinha muito livro em casa, né? O andar de cima da casa era praticamente só livro, e o escritório do meu pai, né? E eu vi que tinha um livrinho, assim, meio de lado, lá no alto, né? E eu escalei a coisa com perigo, porque ainda bem que aquele troço era preso, não caía em cima de mim. Peguei o livro e era um livro sobre o nazismo. Na verdade, era uma publicação de propaganda dos aliados, com fotografias dos crimes nazistas. Eu nunca tinha ouvido falar naquilo, eu era moleque. Eu fiquei... fotos escabrosas que vocês possam imaginar, corpos no chão, um horror, assim, os fornos, aquela coisa toda. Eu cheguei para o meu pai, quando meu pai chegou em casa, eu falei: pô, o que é isso? Meu pai ficou furioso. Quem mandou você pegar esse livro? Tá lá, eu botei lá no alto, não sei o quê, né? Mas foi ótimo ter visto esse livro, né? Até hoje, quando eu penso já tive a oportunidade de ir no Museu do Holocausto, lá em Berlim, maravilhoso, né? E realmente, até hoje, as imagens que eu tenho quando se fala nesse horror da guerra e da perseguição aos judeus, etc. e tal, a imagem que vem na minha cabeça é esse livro. Imagens em branco e preto. Estou convencido que guerra e racismo e todo esse lixo é tudo menos alguma coisa que a gente deva cultivar. Mas não esconder, né? Ao mesmo tempo. Mas não esconder. Quer dizer, para você foi importante ter consciência de que isso existe. Para mim foi importantíssimo. Eu ia fazer uma pergunta, Ricardo, lá na frente da minha pauta de perguntas, mas eu vou fazer agora, tá. Então. Que é o seguinte: eu li um texto seu, está disponível no seu site. O seu site, aliás, tem resenhas e apresentações de todos os seus livros, tem exemplos do seu trabalho como ilustrador, alguns textos teóricos que você escreveu, sim, artigos, alguns artigos, algumas crônicas.
Tem algumas composições, a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Inclusive um texto lindíssimo sobre a sua relação com a canção, canção popular e educação, né? Assim, como você foi aprendendo uma certa noção de subjetividade, amor, traição, abandono, solidão, tudo, a partir do cancioneiro popular brasileiro. E tem um texto lá que se chama O Macaco e o Moleque de Alcatrão, né, que é sobre um conto que você leu e que você fala que que você leu na infância e que depois você já viu versões em coletâneas de contos que já eram, vamos dizer assim, com um final feliz, que eram aclimatadas aí ao espírito do tempo em que as crianças não eram colocadas, expostas tanto a questões mais brutais, vamos dizer assim, como é característico dos contos de fadas em geral. Isso. Né? O que é esse conto? Por que foi importante para você, nesse sentido? Você ter pegado esse detalhe ali dentro das coisas, né? Que é o seguinte: eu quando ainda criança na minha casa, e o meu pai lá, a gente tinha uma coleção que hoje em dia só gente da minha idade, ou um pouco menos, conhece, que é o Tesouro da Juventude. Então era uma coleção, se não me engano, de 18 volumes, eu adorava isso aí. E eu adorava, então tinha assim, o livro dos porquês. Eu ignorava essa parte, era uma ciência totalmente, inclusive, ultrapassada, na verdade. Mas tinha, em cada volume desses 18 volumes, tinha assim, o livro dos contos, tinha o livro dos porquês, o livro sei lá de quê. O único troço que me interessava era o livro dos contos, que tinha em geral uns 10 ou 8 contos em cada volume. Eu li e reli esses contos, alguns maravilhosos, que eu nunca mais me esqueci. Eu tenho certeza que se eu depois passei a fazer versões de contos populares, a semente dessas versões surgiu nesse momento, lendo o Tesouro da Juventude. Só que um dos contos que eu fiz uma versão depois, que é o Macaco e a Velha, a primeira vez que eu li esse conto foi no Tesouro da Juventude, numa versão censurada, totalmente errada. E eu era criança, eu falei, esse troço está errado. Não é possível que o desfecho seja esse desse conto. É isso que eu conto lá nesse texto, né? E aquilo ficou na minha orelha, na verdade, né? Depois, mais tarde, quando eu comecei a fazer uma pesquisa mais consistente a respeito dos contos populares, que eu fui ter contato com Câmara Cascudo, enfim, um monte de pesquisadores, né? Aí eu fui vendo as versões e estava na cara que as versões mais, as coletâneas mais recentes iam amenizando. Eram as versões mesmo que o sujeito contava lá, porque qual é a história, mais ou menos, você lembra? Eu lembro, lógico. Não, o Macaco e a Velha é o seguinte, na minha interpretação, é a luta do velho contra o novo, que é um tema arcaico e que aparece em muitos lugares, até no Peter Pan, por exemplo. Aparece em tudo quanto é lado, mas particularmente nos contos populares. Então é a seguinte história: é uma velha, ela quer pegar ela não consegue alcançar umas bananas que ela tem no alto da árvore. E ela passa o macaco, ela fala, você pode, por favor, pegar uma banana para mim? O macaco, o que faz? Joga as bananas velhas, verdes, e come as bananas boas. A velha fica furiosa. E ela faz o seguinte, eu vou enganar esse cara. Ela faz um boneco de alcatrão, é o que eles dizem lá, nem sei bem o que é alcatrão, mas é um boneco grudento. E deixa com umas bananas do lado, como se fosse uma menina, tá? O macaco vem e pede, você me dá uma banana? O boneco não fala nada, né? Aí ela fala, bom, me dá uma banana. E aí o macaco fica bravo e fala, ou me dá uma banana, eu te dou um tapa. Dá um tapa no boneco e fica com a mão presa. Aí dá o tapa contra a mão, fica preso, aí vem a velha, pega o macaco, agora você vai ver. Mata o macaco, pica o macaco e come o macaco. Só que quando ela come, veja só como é essa ficção maravilhosa, assim, né? Maravilhoso no sentido, entre aspas mesmo, maravilhoso do conto popular, né? O macaco fala assim, me mastiga devagar, que dói, 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 eu também tenho filhos, que dói, dói, dói. Aí vai, né, me pica devagar, que dói, 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 quer dizer, ele vai falando, ele que já está morto, não poderia falar, mas é fantasia, né? Aí
ele dentro da barriga, ele fala, eu quero sair. E sai pela bunda da velha, é isso. Resumindo, é isso. Né? Ele fala, eu quero sair. Sai pelo nariz, não, o nariz não, porque tem meleca. Sai pela orelha, não sei o que do filho. Sai pela bunda e fala assim, eu vi a bunda da velha, iaiá. Eu vi a bunda da velha, iaiá. Quer dizer, é um transgressor total essa história. É uma transgressão. E agora, eu digo para vocês uma coisa. Se a gente pegar um moleque de 2 anos e sentar aqui, quem vai vencer vai ser ele. Nós todos vamos embora, entendeu? Ele vai vencer. Ele tem 2 anos só. Nós vamos muito antes dele. Então, essa luta do velho contra o novo, sempre, por exemplo, você tem 3 filhas. A mais jovem é a que rola. Né? Em histórias indígenas, por exemplo, que eu já li, inclusive coletadas pelo Levi Strauss, mesma coisa. São 3 irmãs. A mais jovem que se casa com um velhinho, que depois se revelou um herói cultural, que trouxe o milho e trouxe não sei mais o que, não sei o que. É a mais jovem. E a mais velha, por exemplo, nessa história do Levi Strauss, né? A mais velha, quando vê o que aconteceu, que ela perdeu o herói, perdeu tudo, né? Ela se transforma num pássaro com um canto muito triste. Então, ao mesmo tempo que é uma explicação para dizer por que esse pássaro tem o canto tão triste, essa história fala de como vieram, como aquela cultura indígena teve acesso ao milho ou outra coisa, né? Mas veja, o ingrediente do mais novo está lá colocado. Acho fantástico isso. Quer dizer, então você entrou em contato com essa história e já percebeu que ela estava com um final amenizado. Não, né? era um final desastroso. Como que era o final? Não, o final era moralista. Entendeu? Não tinha sentido armar uma história daquelas e terminar daquele jeito. Eu acho que eu cito alguma parte do final, porque você fala, não faz sentido, nem uma criança. Eu acho que as outras crianças com certeza perceberiam que aquele negócio não funcionava, né? Bom, eu quis puxar esse assunto por causa da questão que hoje é tão atual do politicamente correto nas fábulas, né? Sim. No cerceamento que existe, inclusive, daquilo que é histórico, né? Sim. Mas eu não quero perder o fio da meada e falar assim, bom, tudo bem, você leu isso quando você era criança. Você lia que tipo de literatura quando você era criança? Você ia histórias como essa? Ô, Manuel, sabe o que acontece? Eu tenho 68 anos, fiz agora 68 anos, recentemente, né? E não tinha essa produção de livros para criança como tinha. Eu tive alguns livros para criança que eu li, né? O Monteiro Lobato, por exemplo, outros que apareceram em casa que eu gostava também, mas logo eu entrei comecei a ler uma literatura para adultos, na verdade. Então eu li o que eu podia ler, né? Então eu via lá, por exemplo, John Steinbeck. Eu li com 12 anos, que era a leitura que tinha. Então, O Potro Vermelho, livros maravilhosos. Eu adoro esse autor. Até hoje eu gosto muito do John Steinbeck, né? Ratos e Homens, Vinhas da Ira. Nossa, eu li um monte de livros do cara, né? Também eu tinha na época, tinha uma coleção das seleções que eram reduções. Então eles faziam assim as seleções Reader's Digest, né? Eles vendiam... No Brasil não existe mais isso. Acho né? que existe ainda. No Brasil tem? Ainda existe. E eles faziam uma espécie de uma seleta, de, digamos, 5 romances, mas só que eles faziam uma redução. E eu li um monte desse troço. Até o dia, que eu nunca mais me esqueço, que eu li A Leste do Éden, do John Steinbeck. E achei bacana. Aí eu fui para São Paulo e só tinha uns 13 anos de idade. Fui na Livraria Brasiliense, e tinha lá, Leste do Éden, era um troço desse tamanho. Eu falei, não é possível, eu acabei de ler esse livro. Era um negócio de, digamos, 50 páginas. Pô, como, né? Aí comprei o A Leste do Éden, era a edição portuguesa. O integral. Portuguesa. Aí eu vi que eu nunca mais li uma redução do Reader's Digest. Eu falei, pô, esses caras são engana-trouxa. Porque, para vocês terem uma ideia, eles dividiram o romance, é dividido em 2 partes, A Leste do Éden. Eles só contaram uma parte do romance. A outra parte simplesmente ignoraram, que tem um personagem chinês, tem toda uma outra história lá no meio, né? Aí, quer dizer, eu me dei conta que aquele troço era um engana-trouxa, né? Aí você passou a ler o original. O original, passei a ler o integral, né? Isso. Legal. E quando você começa a escrever?
Eu vi numa reportagem sobre você que com 16 anos você escreveu seu primeiro livro, que sairia depois publicado. Isso, é por aí, né? Isso, é O Homem no Sótão, né? Não, aconteceu o seguinte, eu estava até comentando com você antes da gente começar aqui, né? Eu não me adaptei à escola que eu estudei. Eu fui um aluno péssimo, assim, repeti de ano 2 vezes, tinha problemas de comportamento, era complicado, assim, a minha vida escolar foi complicada. E eu tirava boas notas em redação. Isso eu estou contando até porque eu tive problemas na escola, porque o fato de eu tirar boas notas em redação era muito importante para mim psicologicamente, que praticamente era a única coisa que eu tinha algum brilho dentro da escola, porque o resto era uma catástrofe, né? Eu era mau aluno e mal considerado, inclusive. Mas eu fazia as redações e tirava boas notas. Então eu logo falei assim, puxa vida, eu acho que eu vou de alguma forma trabalhar com texto. Eu pensei em ser jornalista na época, jamais escritor, né? Mas comecei a fazer redações por conta própria, independente do professor pedir, né? Eu achei tão bacana essa coisa de inventar uma história, mas com certeza motivado também pelas notas que eu tirava, né? Então aí eu comecei a fazer, e O Homem no Sótão, que até está aí, um dos livros que está aqui, esse deve ter com 16, 17, eu não lembro mais quando, ou com que idade, né? Mas eu escrevi essa história que chamava Um Autor de Contos para Criança. E eu escrevi esse texto muito inspirado assim num autor suíço chamado Peter Bichsel. O meu pai recebia uma revista de intercâmbio cultural Brasil e Alemanha, chamada Revista Humboldt. Então era o seguinte, autores de língua portuguesa eram traduzidos para o alemão e vice-versa. Então a língua alemã era alemã de um modo geral, então era só a Alemanha, mas também tinha autores suíços. E esse Peter Bichsel tinha lá 3 contos para criança. Eu amei esses contos e não achei nada para criança. Eu achei assim, porque eu era adolescente, né? Quer dizer, eu não queria me identificar com crianças na época, óbvio. Mas eu li esses troços e falei, pô, eu quero escrever que nem esse cara. Era muito interessante. Após a leitura desse Peter Bichsel, eu escrevi Um Homem no Sótão, que você olhando O Homem no Sótão, você não diz que é inspirado no Peter Bichsel, mas foi, na verdade, inspirado na maneira como ele colocava as coisas. Até eu aconselho o livro dele, porque mais tarde eu tanto enchi a paciência lá do pessoal da Ática que eles publicaram o livro, que chama-se O Homem que Não Queria Saber de Nada e Outras Histórias. Ó, o título já é um dos contos, é o Homem que Não Queria Saber de Nada. Muito legal o Peter Bichsel. Então foi isso, a partir daí eu comecei a escrever por minha conta, sem ninguém pedir, né? E fui fazendo isso até os 30 anos, quando eu publiquei meu primeiro livro. Que foi? Foi O Peixe que Podia Cantar. Aí eu escrevi várias histórias, né? O Homem no Sótão era um deles, uma delas, mas não foi a primeira que eu publiquei. Aí, com 29 anos, eu soube que uma editora, a Melhoramentos até, ela estava procurando novos autores. Eu tinha amigos que sabiam que eu escrevia, que eu tinha um monte de texto, né? E falou, pô, por que você não manda um dos seus textos? Eu mandei O Peixe que Podia Cantar, e eu desenhava, então eu mandei 3 desenhos. O desenho nasceu junto com o seu trabalho de escrita ou foi desenvolvendo depois? Como é que surgiu isso? Aconteceu o seguinte, eu queria ser jornalista. E eu gostava de desenhar, mas eu não tinha a menor... Assim, eu até desprezava desenho, para falar a verdade, que é muito comum isso, né? As pessoas desprezam, pelo menos na época se desprezavam, quer dizer, eu achava que o texto era importante. Desenhos era uma coisa secundária, totalmente, não levava a sério. Mas desenhava um pouco. Aconteceu o seguinte, eu queria fazer jornalismo e prestei o CCEA, na época o exame chamava CCEA, o vestibular, mas só que não tinha curso noturno, tinha curso só de dia, sei lá o quê, e eu queria trabalhar. Então eu resolvi fazer o cursinho na FAAP. Na época eu tinha um cursinho para comunicações dentro da FAAP, e o curso de comunicações lá estava começando a se articular. Então, como eu fazia o cursinho dentro da FAAP, eu dava para perceber como é que era o curso, porque a gente estava ali, era ao lado, a minha classe era aqui, do lado estava tendo aula. Eu vi que era muito fraco. Na época, estava a faculdade se articulando, era muito fraquinha, né?
E eu e um grupo de colegas resolvemos fazer artes plásticas do além, assim, porque tinha um dos colegas que tinha uma irmã que estudava artes plásticas. E o curso era muito mais estruturado. O curso de artes plásticas era excelente. Na época que eu tive aula com o Flusser. O Willem Flusser? Sim. Né? Que é um filósofo tcheco que morou no Brasil. Willem Flusser, é um grande teórico da comunicação. Eu tive aula 2 anos com esse camarada. Foi aulas que eu jamais esqueci na minha vida. Tive aula com o Herbert Duchenes, que ontem, inclusive, veio até uma pessoa em casa, ela está fazendo um doutorado sobre esse professor, e ela veio até, porque eu descobri que eu era aluno, que uma vez eu botei no Facebook lá alguma coisa sobre o Duchenes, né? E ela veio ontem até, ela esteve em casa, né? Também é um privilégio total ter aula com um cara que nem o Duchenes, né? Ele nasceu em Praga, inclusive. Quem que era? Eu não conheço o Duchenes. O Duchenes era um professor, era o seguinte, era um cara da mesma geração do Flusser, apesar de eu nunca ter visto eles juntos, mas eles se conheciam intimamente, inclusive, mas os dois davam aula lá, mas nunca vi relação entre eles maior, assim, né? E o Duchenes, preciso contar um pouco do Duchenes, então. O Duchenes, ele dava aula de História da Arte, ele era arquiteto, e ele era o seguinte, ele viajava para a Europa todo ano. Então, ele trazia filmes para a gente, as aulas, ele montava, para você ter uma ideia, essa professora que está fazendo o doutorado sobre ele fez mais de 300 filmes, curta-metragem, Super 8, com essas viagens. Ele ia a museu, ia na Bienal de Veneza, ia na Documenta de Castro, ia para todo lado. E filmava, montava e apresentava para a gente com músicas relativas às imagens que ele... eu tive contato com músicas modernas, Stockhausen, por exemplo, essas coisas que eu não conhecia, fui ter acesso nas aulas do Duchenes, mostrando a arte moderna e as questões da arte moderna e tal, né? E preciso contar isso também. Ele convidou alguns alunos, ele morava no Sumaré, aliás, perto lá de onde você morava também, ele morava na Rua Veneza, se não me engano, tem uma ruinha ali que vai dar lá no alto do morro e depois desce, à direita, pertinho da igreja ali, naquela igreja ali, né? E ele convidou eu e outros colegas, mais ou menos uns 10 colegas da classe, ele convidava a gente para ir domingo na casa dele, onde ele mostrava coisas que ele não dava para mostrar na aula, porque ele tinha muito material. E um dia ele chegou para a gente e falou, veja a coragem do cara, porque isso eu estou falando de 72, é a época do Médici, tá? Ele chegou para a gente e falou o seguinte, olha, o diretor da escola me chamou e falou que nós estamos fazendo reuniões aqui em casa, que essas reuniões podem ser consideradas subversivas, e então eu queria que você soubesse. Eu, da minha parte, eu continuo convidando vocês, mas eu queria que vocês soubessem que está havendo essa questão e que vocês têm que decidir. Se vocês... Ele alertou que vocês corriam algum risco. Ele alertou que a gente corria um risco, mas quem corria o risco maior era ele, pô, que era a casa dele, pô. Ele era o professor, tinha lá Lukács, na estante dele cheio de livros lá. Teóricos de esquerda. E que eram de esquerda, você imagine, Adorno. Os caras, pô, era uma burrice total você considerar isso aí alguma coisa subversiva, mas na época poderia ser considerado. Nós éramos moleques. A gente achou ótimo, entendeu? Não, vamos lá, ele ainda servia um vinho para a gente. Era maravilhoso a aula. E ele era a mulher dele era Maria Duchenes. Eu vou falar na Maria Duchenes? Professora de balé. Isso, era exatamente. A mulher da Maria então, Duchenes. Eu ia te perguntar, era a mulher dele, eu achei que era filha pela geração, porque era a mulher dele, inclusive que foram alunas dela. Isso, era uma professora importantíssima. E de dança, né? E ela, nossa, era também só o privilégio de ver a Maria Duchenes. Bom, enfim, foi uma experiência, então, que você teve esses professores na FAAP que te proporcionaram, na escola de arte, proporcionaram, então, aí um alargamento do teu horizonte. Você pensou em ser jornalista, logo quis ser escritor, total. E a partir desta experiência na Faculdade de Artes da FAAP, você desenvolveu, então, seu talento como ilustrador também. Então, eu continuei escrevendo, ao mesmo tempo, comecei a me interessar muito por desenho, né? E comecei a desenhar mesmo, enlouquecidamente, para aprender a desenhar, que eu estava já com 20 anos e tal, né? Então foi isso. Na verdade, depois fui trabalhar, eu lembro que aconteceu o seguinte, eu cheguei lá no primeiro emprego, era um estágio, na verdade, numa agência de propaganda. Eu cheguei, o cara falou, mas o que você faz? Eu falei, bom, eu desenho e escrevo.
O cara me deu um chute na bunda. Eu falei, pô, esse cara é um picareta. Eu falei, pô, aí eu vi, não vai dar, entendeu? Então, como eu estudava artes plásticas, o que eu fiz? Eu cheguei numa outra oportunidade que eu tive, que era na Benson, uma agência, né? Cheguei para o cara e falei, não, eu estudo artes plásticas, eu quero trabalhar no departamento de arte. Aí o cara, legal, tal, viu os negócios que eu fazia. Na verdade, você falou a mesma coisa, só que você falou com um jargão, assim, né? Antes você falou assim, eu escrevo e desenho. Agora você falou assim, não, eu estudo o departamento de arte. Aí eu quero fazer. Você entendeu que precisava ter um jargão, uma linguagem adequada, né? O ambiente corporativo. Mas com um detalhe interessantíssimo. Lá dentro da agência, porque eu falava com o cara que era o diretor, né? O geral, assim, não era um administrador, sei lá. Mas lá dentro tinha o diretor de criação. E o diretor de criação, que chamava Manuel Vinagre, por sinal, grande figura, eu cheguei para ele, era português o cara. Cheguei para ele e falei, olha, mas eu escrevo. E mostrei textos meus. Então ele falou, não, você faz o seguinte, de manhã você trabalha na arte e à tarde você faz na redação. Para mim foi fantástico. Então eu trabalhei durante 11 anos como redator, que foi uma experiência muito importante para mim como escritor, na verdade, porque eu tinha que... o texto de propaganda é um texto que tem que ser compreensível, tem que ser claro, direto e ainda chamar um pouco de atenção. E nem sempre sobre assuntos que me interessavam. Aliás, a maioria das vezes eram assuntos que me interessavam a mínima. Então, isso também foi um exercício como é que eu vou dizer, de ego mesmo, de fortalecimento de caráter, né? De você trabalhar numa coisa que você tem a responsabilidade de fazer e, ao mesmo tempo, você não tem um grande interesse naquilo, mas fazer o melhor possível. Foi um exercício como vivência, foi muito importante para mim isso, né? E, então é isso. Então isso foi o que antecedeu a publicar meu primeiro livro. Eu lancei meu primeiro livro em 80. Em 83 eu pedi demissão do meu trabalho. E aí, porque eu vi que dava, como eu ilustrava, eu podia ganhar dinheiro como ilustrador de outros livros, e ganhava dinheiro com ilustração dos meus próprios livros, porque eles tinham que chamar alguém, né? Então, eu fazia eu mesmo, e aí eu fui indo. O seu primeiro livro já era ilustrado por você? Por mim. Ele está aqui? Não, não está aqui. Acho que não é tá o aqui, peixe né? que podia cantar. Não. Mas já era assim, você já tinha escrito o texto? Então, o que eu fiz foi o seguinte, veja só, quando eu soube em 79, né, que a Melhoramento está procurando novos autores, eu preparei o texto e fiz 3 desenhos, 3 ilustrações para o livro, para mostrar que eu sabia desenhar. Porque naquele momento eu já tinha uma noção bem boa de produção gráfica, eu sabia tudo, porque eu trabalhava com publicidade, então eu sabia como é que se fazia um livro, na verdade. Pô, isso foi uma mão na roda para mim. O cara olhou, pô, mas você é do ramo aqui, então você, puxa, gostamos do texto, tá, vamos fazer, né? Então... isso me ajudou muito. Assim, eu acho que esse período de 11 anos, mais ou menos, que eu trabalhei como publicidade, foi um período muito fértil para mim, como de formação profissional, de método de trabalho. Putz, mil coisas eu aprendi, né? Horários para trabalhar, quer dizer, tudo uma disciplina, digamos assim, né, profissional, que eu não tinha. E que passei a usar quando eu me transformei quando eu comecei a fazer só livros, né? Sempre fui muito disciplinado, mas eu aprendi essa disciplina nesse período. Agora, Ricardo, pelo que você contou, você começa a escrever histórias já com 16 anos, a primeira história que irá ser publicada muito tempo depois. Você escreve com 16 anos, você começa a desenhar, depois que entra na FAAP e depois que desenvolve esse trabalho em publicidade. Em que momento o desenho alcançou a escrita, assim, em termos de maturidade, de linguagem? Não, o que acontece é difícil, não sei se eu saberia responder essa pergunta, até porque eu nunca me sentia assim eu achava que eu sempre me sentia um aprendiz, sabe, para falar a verdade, tanto como escritor como desenhista. O que eu fiz foi o seguinte, eu tinha coisas que eu gostei muito em desenho. Por exemplo, surrealismo. Por exemplo, Magritte. Eu falei, puxa vida, eu gostaria de desenhar como esse cara, né? Estava longe daquilo, obviamente, né? Mas então eu comecei a estudar. Pra você ter uma ideia... Mas é engraçado, o seu traço é claro, ele é nítido, assim, né? E os planos se fazem muito ver. Talvez o Magritte talvez é algo que ainda
né, que esteja um pouco reverberando no seu trabalho, Com né? certeza. Até hoje está Isso, um traço claro, mas ao mesmo tempo não é realista. Isso, e ao mesmo tempo o Magritte tem uma coisa que eu adoro e que o meu desenho é assim também, ele não usa movimento, eu não gosto de movimento. Eu acho que o desenho não deve ter movimento, o desenho é uma sedução, o movimento é uma sedução, entendeu? E eu acho que o desenho parado faz com que você fique angustiado com aquilo, você tem que dar uma interpretação. Eu gosto do desenho parado, congelado, assim, entendeu? E ele peita quem está olhando. E o Magritte tinha isso e, de certa maneira, a outra vertente minha, que é a cultura popular, né, a iconografia popular, que eu fui estudar também num dado momento, mais adiante, né? Mas agora perdi o fio da meada um pouco. Eu estava falando que... Da evolução do desenho em relação da escrita, né? O que eu posso contar para você, que eu acho que é curioso, isso é o seguinte, a ilustração era desprezada na faculdade. Eu estudei numa faculdade de artes. Meus professores eram arquitetos e caras ligados ou então artistas ligados à arte conceitual. Naquele momento era o que estava bombando, né? Então, por exemplo, mesmo a pintura já era um negócio assim vista com a pintura das artes plásticas, né? Você imagina ilustrar. E eu falei, não, eu quero ilustrar. E fui, estudei, o que eu fiz? Na época existiam revistas, que hoje em dia não existem mais, mas que para mim foram verdadeira faculdade, que são revistas suíças, uma revista suíça chamada Graphi, e a Idea, uma revista japonesa, eram revistas feitas para artistas gráficos e publicitários, com ilustrador. Por exemplo, já ouviu falar no Milton Glaser? Puta, Milton Glaser é o seguinte, ele é vivo ainda, esse cara, deve ter uns 90 anos. O Milton Glaser foi um publicitário, publicitário é uma palavra pobre para o cara. Ele é um dos maiores designers do século XX. Por exemplo, sabe esse I Love São Paulo, que aparece no coração? Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe, é criado era I Love New York, criado pelo Milton Glaser. O Milton Glaser é um gênio. Assim, mas ele era brasileiro ou não, estava radicado no Brasil? Glaser não, é porque a gente tem um Glaser conhecidíssimo aqui no Brasil, que é o físico, né? Que escreve na Folha de São Paulo. O Milton Glaser é o seguinte, é um cara que estudou com Morandi na Itália, tinha uma formação muito boa de artista plástico, ele voltou para os Estados Unidos e ele montou uma agência chamada Pushpin, que era uma agência que revolucionou, por exemplo, ele trouxe a ilustração de volta, porque na década de 50, se for ver, a ilustração era muito fraca, não se ilustrava muito. Tinha o Rockwell, por exemplo, lá atrás, na 30, 40, e depois a ilustração perde para a fotografia. E ele traz de volta uma ilustração culta, com influências de tudo quanto você possa imaginar. De toda a pintura migrou para as ilustrações. Eram ilustrações belíssimas, assim. Não só dele, Paul Davis, tem um monte, James McMullen, por exemplo, que é um aquarelista fantástico. Esses caras eu tive acesso através dessas revistas, porque traía artigo, entrevista com os caras e mostrando o trabalho do cara, trabalhos de um nível altíssimo. Tá? E eu comecei a estudar, então, esses ilustradores, alguns particularmente, né? Eu comecei a estudar esses caras e as fontes deles também, porque estava clara a fonte deles. Eu lembro de uma entrevista que eu dei do Paul Davis, por exemplo, que é um cara do Pushpin também, e ele falava o seguinte, o cara chega para ele, vem cá, quais são as suas fontes? Não, minha fonte, eu adorava as ilustrações do cara e estava um pouco me influenciando por ele até, pelo Paul Davis, né? Aí ele falou, não, minha fonte é a pintura do século XIX americana. Eu falei, pô, eu não posso me influenciar por um cara que, pô, pelo amor de Deus, eu tenho que olhar outra coisa. Aí é que eu comecei a olhar a nossa iconografia popular e comecei a olhar coisas... Você assimilou o processo dele, né? De olhar para a própria tradição, da fonte, que eu acho que ele fez nos Estados Unidos e você fez no Brasil. Isso, de certa maneira, né? Só que não com a pintura do século XIX brasileira, que era uma pintura que não tinha a riqueza que eles tinham lá, que eles tinham uma pintura muito rica, com umas marcas populares interessantes, que a gente não tem essa pintura aqui no Brasil, similar, na verdade. Enfim... contando aqui. Mas aí então nasce um pouco o seu trabalho, quer dizer, é interessante, você estava falando do desenvolvimento da sua linguagem como desenhista, como ilustrador,
E daí você, ao traçar isso, você acabou chegando num ponto que é decisiva, chave na sua obra, que é a pesquisa de fontes populares. E aí não só para o desenho, mas também, e sobretudo, para a narrativa. Não, né? então, porque acontece o seguinte, Manuel, veja bem, eu quando comecei a escrever para crianças, eu comecei a escrever porque eu gostei muito do Peter Bichsel. Mas eu desprezava um pouco a literatura infantil, entendeu? Eu nem conhecia muito o que se fazia, na verdade. E eu tinha aquele desprezo que, aliás, existe até hoje. Existe um desprezo pelas crianças. Na verdade, a verdade é essa. Quer dizer, é considerado uma coisa menor um livro para criança do que uma literatura adulta, e etc. e tal, né? Como se porcaria não tivesse em toda parte, né? Agora, o que eu fiz? Eu pensava comigo assim, pô, mas e os contos populares? Porque os contos populares, veja bem, gente, eu posso contar uma história aqui para vocês, inacreditável, de riqueza, de sentido, inclusive, e que essa história é uma história popular. Então, se a gente for pensar nos contos populares que a gente conhece, que todo mundo conhece, mesmo Branca de Neve, esses que todo mundo conhece mesmo, né? Pô, eles são complexos. Eles trazem, por exemplo, a madrasta, que é a mãe, na verdade. A versão que eu conheço mais antiga da Branca de Neve é uma versão recolhida pela Ana de Castro Osório, que foi uma pesquisadora portuguesa do século XIX para o século XX. Tá? Ela recolheu mais ou menos 3.000 histórias populares, essa mulher. É fantástica. A história que ela conta é a seguinte: era uma princesa que não queria se casar. E o pai já estava meio cheio, porque ele precisava de herdeiros. E ela era cheia, uma dondoca. Não, porque isso, não gostava de nenhum homem, entendeu? Ele falou, é o seguinte, eu preciso de um herdeiro e nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um torneio aqui, aquele príncipe que trouxer a prenda mais bonita, você vai se casar. Ela falou, tudo bem. Aí veio aquela fila de príncipes, cada um trouxe um troço, e esse príncipe trouxe um espelho que falava. Ela olhou o espelho e perguntou, quem é a mulher mais bonita do reino? Falou, você é a mulher mais bonita do reino, é com esse que eu caso. Casa-se com o cara que deu o espelho para ela, tá? E aí o príncipe sai da história, ela tem uma filha, e é aí a história que todo mundo conhece. Quando a filha cresce, a luta do velho contra o novo é um tema básico então da literatura. Essa história. Então a madrasta não é madrasta, é mãe. Mas nunca. A madrasta é do mãe. Walt Disney. Madrasta é do Walt Disney. É óbvio que não. Ainda mais se fosse madrasta, a madrasta é uma mãe também, além de tudo. Mas o que é interessante nessa história... No caso, ela é mãe fisiológica, vamos dizer assim, mesmo, né? na Mas tradição. o que é interessante, eu acho, nessas histórias, voltando ao conto popular, é que eles trazem questões fundamentais humanas. Fundamentais humanas, porque não se trata de você criticar uma mulher, dizer, porque eu já vi o cara falando, não, isso é competição entre fêmeas. Pelo amor de Deus. É muito mais embaixo do que isso. A luta do velho contra o novo é uma luta, inclusive, política, na verdade. É o status quo contra um novo que está querendo entrar e substituir esse status quo. Isso é a luta do velho contra o novo também. Esse é um dos temas mais básicos que surge na literatura, né? É esse tema aí. Caos contra a ordem também, por exemplo. Caos contra a ordem também. Ricardo, E o conto popular traz isso de montão, é extraordinário, assim, os temas que aparecem ali, né? Em que momento isso aparece nos seus livros? Assim, em que momento e em quais livros você leva essas questões que você identificou na tradição ancestral dos contos maravilhosos, dos contos de fadas, você levou para a sua literatura? Não. Dá um exemplo. Imagino que isso aconteça. Você tem mais de 100 livros, né? Por aí Se você pudesse dar uma dica para a gente, para nós, seus leitores aqui, de quais livros em que questões desta natureza aparecem na sua literatura? Nos contos populares, eu diria que todos. Porque eu vou começar pelos contos populares, então. Não é a maioria dos meus livros. A maioria dos meus livros são criados por mim inteiramente. Mas no caso dos contos populares, a escolha que eu fiz, eu sempre fiz da seguinte forma. Eu pesquisei entre os folcloristas, todos que eu pude, e achava um conto, eu falava, puxa, esse conto aqui eu quero recontar. Aí eu tentava achar entre os vários folcloristas que eu tinha acesso, que eu tenho um monte de livro e também pesquisei muito em biblioteca, eu achava versões desse mesmo conto e aí eu criava a minha.
Eu diria que 100% dos contos que eu escolhi são contos que, de alguma forma, trazem questões que eu acho relevantes, assim, né? Agora, nos meus livros mesmo, eu acho que aparece uma coisa... Você fala os meus livros, meus aqueles livros, cujos enredos, histórias são criados... São criados inteiramente por mim. Aham, né? sem base numa narrativa anterior. Eu nunca fiz uma coisa programática nesses trabalhos, mas eu hoje, olhando, eu vejo assim que tem alguns temas que são recorrentes. Então, por exemplo, a questão de diferentes pontos de vista. A diferença entre pontos de vista... puxa vida, eu acho que se eu for olhar os livros que eu criei, quase todos eles trazem, das maneiras mais variadas e diferentes, mas trazem essa questão. Isso eu não sei porquê. Isso eu não tenho Você tem um livro chamado O Livro dos Pontos de Vista. Tem o Livro dos Pontos de Vista, mas você pega O Homem no Sótão, por exemplo, é isso. O Homem no Sótão é um autor que os personagens aparecem, os personagens criados por ele, e questionam ele. Fala assim, quem disse que eu sou isso que você está descrevendo? Você está usando um estereótipo, eu não uso essa palavra, mas você está usando um estereótipo. Eu não sou isso, eu sou muito mais do que isso. E o autor fica em crise. Então, a diferença entre pontos de vista, mais uma vez. Mas, putz, acho que todos os meus livros têm isso. Todos, assim, é impressionante, entendeu? Porque, não sei, tem o livro da velhinha, por exemplo. Tem uns que são explícitos, né? O livro da velhinha chama uma velhinha de vestido azul, de bolinha branca no portão daquela casa. É uma velhinha... que eu vi, inclusive, essa velhinha na rua, mas eu tenho moto, né, e estava andando de moto há séculos atrás, e na rua Macuniza, aqui, até aqui, né, eu estou andando de moto, abre a porta de uma casa e sai uma velha, mas uma velha de 1,80 m, não era uma velhinha, era uma baita de uma velha, cabelo branco, arrumada, forte, assim, com vestido preto com bolinhas brancas. Quase que eu caio da moto, assim, né? E eu fui para casa pensando nela, eu pensei assim, quem é essa velha? Pensei comigo assim, se essa mulher for uma mulher boa, quem está em volta dela está bem. Mas se ela não gostar de alguém, pô, já era uma história, entendeu? Então eu cheguei em casa e comecei a fazer pontos de vista diferentes a respeito. Se ela fosse isso, se ela fosse aquilo, se ela fosse uma massagista, se ela fosse uma avó, se ela fosse viúva ou solteira, não tivesse filhos... Aí as versões que eu escrevi, né, eu vi que era um livro que eu tinha na mão ali, né? Então eu fiz 6 versões, se não me engano, né? Então é o seguinte, são meninos que moram do outro lado da rua e eles falam assim, ó, quem é essa velha aí? O que você acha que ela é? E cada um inventa uma personalidade para essa mulher, né? E eu no final até proponho lá num texto que eu fiz, um pós-fácil, né? Eu falo assim, por exemplo, se esse livro for adotado na escola, que as crianças façam redações sobre aqueles... Por exemplo, o pipoqueiro, que trabalha na frente da escola. Façam uma redação, inventem uma vida para esse cara. Né? Porque eu acho que a literatura é muito isso, entendeu? Na verdade, a literatura trata-se de inventar coisas que nós olhamos e que nos despertam a atenção e a gente imagina uma situação para ela, né? E, enfim, eu acho que tem muito a ver com o processo literário, pelo menos com o meu. É engraçado, ninguém tem uma definição única sobre literatura, não existe uma definição, né? Existem inúmeras possibilidades de definir a literatura, que é um objeto, afinal das contas, tão fugidio assim, né? E você falou uma coisa que corresponde exatamente à minha definição preferida, que é de um escritor, que é um escritor de quem eu nem gosto muito, que é o Carlos Fuentes, que é um escritor mexicano. Sei. Que é um escritor que, como ficcionista, eu nem gosto muito, mas ele tem ensaios sobre literatura que eu acho maravilhosos. Eu gosto mais dele como ensaísta do que como ficcionista. E ele uma vez definiu literatura como conhecimento pela imaginação. Que é um pouco isso, né? Você especula, você imaginar, mas você não é uma imaginação que se descola da realidade. São construções, especulações. Isso. São possibilidades de ampliar a noção do real. Então, Manuel, você lembra do Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, né? Então, esse livro, para quem não leu, é interessante pelo seguinte, tem um personagem chamado Tomás, que é lá um médico, e ele peita lá, enfim, toda uma história que não interessa contar, mas ele, no meio da história, de repente, sem mais nem menos, o Milan Kundera fala assim, agora, leitor, ele não faz isso em nenhum outro momento do livro. Agora, leitor, você pensa que eu estou falando de mim.
Não sei se você lembra dessa parte. Não lembro. Tem uma situação sexual, assim, o cara está transando com uma coisa, se não me engano é isso. E de repente o autor entra em cena e fala assim, você pensa que eu estou falando de mim ao fazer essa cena, mas eu não estou. Os personagens de ficção são possibilidades de vida do autor. Olha que interessante, que é exatamente o que você está falando. São possibilidades de vida. E nós temos muitas possibilidades de vida, imaginárias. Porque a nossa imaginação é muito mais do que a nossa vida mesmo. Então, eu acho que os escritores, eles usam desse recurso direto, na verdade, né? E se imaginam em situações e é ótimo. Vocês têm alguma pergunta para o Ricardo? Quem quer fazer uma revista? Eu acho que ela tem uma... Tem alguma pergunta, por favor? Tem? Então, microfone. 1, 2... precisamos do microfone aqui e ali. Aqui, por favor. Bom, a pergunta é assim. Qual o primeiro livro que você publicou? Então, o meu primeiro livro foi O Peixe que Podia Cantar. É um livro publicado pela editora Melhoramentos em 1980. Está fazendo, então... 37 anos. 37 anos. Há 37 anos atrás. Como é que você criou a história desse livro? Como é que é? O que é a história desse livro? Então, a história desse livro é interessante também. Isso é o único livro que eu fiz que eu tinha feito um desenho. Eu estava estudando desenho, porque eu estudei desenho desesperadamente, durante muito tempo, entendeu? E na década de 70, então, estava direto estudando desenho, porque eu estava muito aquém, tinha que aprender muita coisa em desenho. E eu resolvi fazer uma árvore e desenhar folha por folha da árvore. Era uma experiência de desenho. Só que chegou uma hora que eu já estava querendo rasgar o desenho, porque era infernal fazer aquele monte de folhas, né? E no meio da árvore, assim, tinha uma parte que faltava um monte de folha para fazer. Eu fiz um peixe. Simplesmente eu desenhei um peixe saindo daquele monte de folhas. Aí eu gostei. E falei, pô, eu vou fazer uma história para esse peixe aqui. Em cima da árvore. Então, o peixe que podia cantar. Só que, ao fazer a história, eu vejo hoje, então, mais claramente, porque na época eu não tinha essa consciência, é uma história sobre a cultura popular. Exatamente. A história é a seguinte, é um peixe que fala e canta, e vive numa aldeia, e vem um cientista de fora, esse cientista pesca o peixe, que era uma espécie de um totem para aquelas pessoas, né? E o peixe não canta nada. Na mão dele, morre, praticamente, quer dizer, entendeu? E aí ele acha que o cientista já é um homem velho, ele acha que ele está caduco, fala, pô, eu sou um idiota, imagina, joga o peixe volta e... entendeu? E eu acho que isso aí é uma reflexão sobre a cultura popular e sobre o desrespeito total que a cultura popular tem, né? Mas lá atrás, no meu primeiro livro... Você já fazia pesquisas nessa altura do campeonato? Não, na época não, entendeu? Eu estava... Foi intuitivo, então. Não, então, isso é uma coisa que eu queria comentar também, né? Porque eu ia falar, acabei esquecendo. Só colocar isso aí, né? É o seguinte, quando eu me vi diante digamos assim, do dilema, que é o seguinte, escrever para crianças. Pensar, mas que crianças? Entendeu? Qual criança? Uma criança de 9 anos, mas qual? Tem várias crianças de 9 anos. E 10 é diferente de 9? E 11? E se ela morar numa favela? E se ela for uma ricaça? E se ela morar na rua? Que criança? Sobre o que está se falando? Né? Eu me sentia muito confuso com isso. Tá? E eu falava, pô, os temas da literatura infantil são os temas, eu imaginava, são temas da vida, na verdade. Né? Eu gostaria de fazer um livro, hoje eu tenho mais formulado isso, eu gostaria de fazer um livro que uma criança se interesse, mas que um adulto se interesse também. Né? Então, aí foi a aproximação com a cultura popular, foi total. Aí que eu comecei a estudar, que acabei fazendo até mestrado e doutorado, não sei mais o quê. Por quê? Porque o discurso popular é um discurso, se você pega uma letra de samba, é uma letra acessível a todas as pessoas, independente de faixas de idade. Aliás, a faixa de idade não tem nada a ver com cultura popular. Os contos populares são contos assim que tratam de assuntos cabeludos, às vezes, né? E que são tratados por todos. O contador de história chega aqui, vamos supor que fosse um ambiente, ele vai contar a história, que vai interessar a todos, vai emocionar crianças e adultos.
completamente diferente do mundo esquemático que nós temos, onde as pessoas são todas divididas. Daqui a pouco nós vamos ter poesia para mulheres de 35 anos separadas. Porque as mulheres que não estão separadas já é outro livro. Nós estamos chegando nesse ponto. É ridículo. É ridículo. Né? Mas, enfim, então eu queria colocar isso, que isso para mim foi uma grande motivação, quando eu percebi que eu podia contar... Por exemplo, eu tenho um livro, deixa eu ver se está aqui, só para dar um exemplo, né? Por exemplo, O Chute que a Bola Levou. É um livro meu, é a história de uma bola que ela é chutada de casa em casa e ela vai participando de jogos e cada lugar ela tem uma situação. Então ela chega num lugar que ela é chutada para longe, chega de noite, ela se perde. Aí ela é jogada por um pessoalzinho que está numa praça, mas também é chutada, se perde, fica lá. Ela acorda de manhã, ela vê uma menina pedindo esmola na rua. Ela está lá no matinho, né? A bola, está esquecida lá, né? E essa menina vai de carro em carro e ninguém dá nada para a menina. A menina volta desanimada, magrinha, assim, olha e vê a bola. A menina levanta a saia, bota a bola presa na calcinha e começa a pedir esmola. Funciona. E a bola, porque o livro é contado do ponto de vista da bola, né? A bola fica indignada, fala, pô, isso aqui é uma farsa total e eu estou sendo usada para ser... Essa menina é uma bandida, né? Está enganando todo mundo, é uma vergonha, ela lá dentro da barriga da menina, tal, né? E a menina pega uma graninha, tal, volta, tira a bola e sai. E volta com um copo de leite e um pão. Aí tem uma criança ali do lado, que a bola não tinha visto, a criança estava dormindo. A menina pega a criança, que era a filha dela mesma, e vai embora com o leite e o pão, e a bola fica se olhando e fala assim, pô, meu, como... A bola fala, bom, preciso pensar melhor sobre as coisas. Essa cena eu estou trazendo aqui para vocês, podia trazer 1000 outras, mas para dizer que eu estou tratando de um assunto de uma forma compreensível para qualquer cara de 8 anos de idade, ou até menos, mas, ao mesmo tempo, eu estou tratando de um assunto que diz respeito a todos nós, independente de faixas de idade. Esse é o desafio que eu me coloco como escritor, entendeu? Nos meus livros, todos vocês vão encontrar situações assim. Tá? E isso é que é legal, entendeu? Que eu poder trabalhar numa linguagem acessível, tratar de assuntos complexos. Nesse caso, os nossos juízos, prejuízos, a identidade. Isso. O sentido que uma ação toma no momento que adquire em outro, né? Isso. Né? Questões de valor também, né? Questões de valor, questões complexas, né? Mas de uma forma acessível. Né? Perfeito. Você esperou bastante para fazer sua pergunta. Então, obrigado pela espera. Obviamente, 10 anos, né? A gente está aqui. Eu queria saber o que você acha das infâncias que as pessoas estão levando hoje. Tipo, tem muitas crianças que, tipo, a minha idade, 11, que acabam crescendo ouvindo as histórias da Marvel, de heróis, assim. O que você acha? Não, eu não entendi. Acaba o quê? É que eu queria saber o que você acha sobre a infância que as pessoas estão levando, que é bem diferente, né? Tem pessoas da minha idade que acabam crescendo ouvindo as histórias de super-heróis. Ah, assim, de super-heróis, sei. da Marvel, DC, alguma coisa assim. Então, o que você acha sobre isso? Acho difícil te dizer assim, uma coisa, porque eu não sei se os super-heróis, não sei se tem tanta diferença. O problema é você ficar 100% do seu tempo pensando em super-heróis, né? Quer dizer, eu acho assim que você é mais parecida comigo do que diferente, entendeu? Você veja só, você sonha? Sim. Eu também. Você tem dor física? Às vezes. Eu também. Eu tenho mais vezes que você, provavelmente. Acredito. Você está entendendo? Você gosta de conforto? Gosto. Gosta. Você pode se apaixonar por alguém? Posso. Pode. Se apaixonou já? Muitas vezes. Pra mim, eu acho que eu já passei a puberdade já, tá? Então, eu compreendo você, entendeu? Porque eu também posso me apaixonar e já me apaixonei e posso me apaixonar. Tem medo, você? Muitos. Muitos. Meu maior medo é virar um adolescente chato. Não vai virar. Que pena.
Então, você está entendendo? Quer dizer, eu acho que esses pontos que eu estou falando, alguns, poderia citar vários outros, né? Mas esses são os pontos que nos unem e que deveriam unir as pessoas, os jovens, os adultos, o mundo adulto com o mundo das crianças, etc. E tal. Acho que a gente vive num tempo, com essas tecnologias todas, que a gente tem uma possibilidade grande de viver num mundo meio virtual, né? Porque a gente fica o dia inteiro com o telefoninho e que não sei o quê. Eu não tenho como julgar isso agora, assim, eu não saberia te dizer, eu não tenho segurança que a gente está muito nesse mundo, né? É muito recente tudo isso, né? Mas não é bom. Você se alienar não é bom. Se você beber e ficar bêbada, não é bom também, entendeu? Quer dizer, qualquer coisa que te aliene da vida social, digamos assim, não é bom. Então, o que eu posso dizer é isso. Agora, se a pessoa está alienada, ela está enganada. Porque ela depende de outras pessoas, ela está nesse mundo, e esse mundo é feito por um monte de gente, né? Todos vamos morrer. É a única certeza que estamos na vida. Então, todos vamos morrer. Isso nos une. Isso, ao contrário do que poderia assustar à primeira vista, isso nos une. Isso faz com que a gente tenha piedade pelo outro até. Porque nós todos nesse mesmo barco. Então, quer dizer, alienar dessas coisas é ruim. E mais uma pergunta. Você falou lá do conto da velha. O que você acha, assim? É difícil explicar. Mas o que você acha? Você acha meio certo das crianças lerem? Assim, não é certo, mas... alguma coisa assim? Dessa história, particularmente dessa história? Não particularmente dessa história, mas com às vezes esses finais, assim, não felizes para sempre. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que uma história, em geral, se você for pensar bem, uma boa história, ela acaba sendo uma reflexão divertida às vezes, ou triste, mas ela é uma reflexão sobre a existência, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Tem uma história, eu mesmo fiz uma versão dessa história. O herói, ele é um cara que ele anda pelo mundo, é um viajante. Aí ele chega num lugar, começa a ouvir um grito de uma mulher, uma voz de mulher gritando. Ele fala, pô, mas o que é isso, né? Ele fala, não, olha, é o seguinte, tem uma gruta aqui, e dizem que tem uma mulher lá dentro, mas todo mundo que vai lá ou morre ou enlouquece. Ele, tudo bem, né? Mas aí começa a encher a paciência, porque ele chega de noite, aquela voz, ele fala, pô, ele é o herói, né, da história. Então ele vai lá, resolve entrar. Ele entra lá, entra dentro da gruta, tem uma cabeça de mulher, cabeça voando. E a cabeça fala, olha, por favor, você me ajuda, eu estou numa situação terrível, me enfeitiçaram e eu virei essa cabeça. Se você fizer isso, deitar lá embaixo de uma árvore, fazer não sei o quê, você vai sofrer um pouquinho, mas você vai me ajudar a sair desse encanto. Ele achou simpática ela, apesar de ser uma cabeça só, ele falou, eu vou te ajudar. Vai lá, deita, dorme, passa a noite embaixo da árvore, apanha a noite inteira, parece uns fantasmas lá e batem nele, ele fica todo machucado, chega lá, ela está até aqui, ó. Ele fala, pô, ela fala, pô, me ajuda mais um pouquinho, que pô, minha situação. Ele vai lá de novo, né? E ela vai vindo. Pouco a pouco, o corpo dela vai indo até o chão. Quando ele chega no pé, ele tá praticamente destroçado, entendeu? Aí tem uma outra parte da história, que ele chega para ela e fala assim, poxa, estou apaixonado por você. Ela fala assim, sim, mas você tem que aprender a linguagem dos pássaros. Então é uma outra história, eu não vou te contar tudo. Eu estou falando, essa cena é muito impressionante, assim, para a gente pensar sobre o que é a vida. Tem muitas questões colocadas nessa simples cena desse corpo aparecer, né? É sobre isso que a literatura trata, toda ela. Isso é verdade. Né? Mais uma pergunta? Ricardo, os contos populares, eles têm muita influência na formação leitora das crianças. Sim. E de todos nós, né? A adolescente citou o Felizes para Sempre. Sim. O que você acha dessas reescritas dos contos populares, mudar as personagens femininas, adequar a nossa realidade, ao dia a dia?
a mulher moderna, que hoje ela trabalha. Eu ouvi umas reescritas, li sobre umas autoras americanas que estão reescrevendo uma história da princesa lá. E o que você pensa disso? Como as crianças vão receber, né, esses novos contos? Sim. Não são felizes para sempre, a mulher trabalha, ela já não é mais submissa. Bom, esses contos populares não são, nem sempre são felizes para sempre o final, né? Quer dizer, os finais eu acho que não vejo tanto isso. Agora, essas adaptações eu confesso que eu não conheço, nem sabia, na verdade, que estavam fazendo isso, né? Não sei o que dizer, eu não gosto muito não, porque eu acho que está se usando todo e qualquer suporte para fazer proselitismo, entendeu? De demandas sociais, né? Eu acho que as demandas sociais são obviamente importantes, porque nós estamos agora, por exemplo, nesse momento, nós estamos vendo essas demandas e elas são muito importantes. Mas transformar a literatura num suporte proselitista para fazer defender isso ou aquilo, não acho que isso é literatura, isso é catecismo. É importante, mas é outra coisa, entendeu? Eu vejo assim. Quer dizer, eu acho que a literatura, eu acho que é muito legal a gente entrar em contato com um conto como esse que eu contei, apenas uma cena, né? E a gente tem um outro, que é o conto passa a ser um outro, que traz para nós alguma coisa. E não ele transformar em algo que seja um suporte para aquele meu anseio nesse momento, e que normalmente pelo que você está falando, são demandas sociais que agora estão rolando e que são importantes. Eu acho que são importantes. Eu acho que nós estamos vivendo algumas revoluções assim, sociais e de comportamento, que são importantes e que tem que se manifestar, né? Agora, não acho que a literatura seja um suporte ideal para isso, não. E ainda mais manipular os contos, porque quando você manipula um conto, você perde aquele material, né? Vamos supor, mal comparando, seria a mesma coisa você pegar a literatura autoral, que nós conhecemos, e de repente alguém tem direito, não tem direito, mas vamos supor que tivesse, direito de fazer alterações nessa obra, para trazer questões que são desse momento e que talvez nem sejam questões tão importantes no futuro. Me parece muito, muito ruim isso aí, eu não gosto, não. A propósito, esse conto que você contou para ela, qual que é? Esse conto é A Moça de Bambuloá. Eu fiz a minha versão dele, né? Ela é uma versão... uma das boas versões que tem é do que chama Princesa de Bambuloá, até a versão é do Câmara Cascudo, mas eu vi outras, né? É uma história extraordinária, que o herói, ele acha a mulher dele dessa forma, né? Mas depois ele tem que aprender outras coisas até, nossa, tem 1000 etapas, 1000 coisas, é muito boa a história. Perfeito. Você tem uma pergunta? Por favor. Qual é o livro que você publicou e mais gostou? Dos que eu fiz mesmo, né? Olha, sabe como é que eu vejo o livro? Eu vejo o livro como se fosse uma namorada. Então é assim, por exemplo, quando eu começo a escrever um livro que eu estou envolvido com aquela história, eu fico totalmente envolvido pelo livro. Então parece que aquele é o melhor livro que eu fiz, entendeu? Eu gasto toda a minha energia nele. Depois acaba o namoro, publico, aí eu vou para outro livro. Então todo esse monte de livro que tem aqui, cada livro desses, eu sou sincero, eu me apaixonei por ele. Eu fiz o melhor que eu pude, entendeu? Você pode até não gostar, o leitor pode não gostar desse livro, daquele, normal. Mas eu dei o máximo que eu pude, como um bom namorado. Mas depois surgiram outras ideias e outras coisas e eu parti para outro livro. Então não consigo dizer qual é o melhor livro, assim, para mim, né? E o que vamos dizer assim, o meio literário, os leitores, os editores consideram? Porque você tem alguns livros que ganharam prêmios internacionais, né? Quais foram os livros que tiveram internacionais, que te deram mais foram traduzidos, mas não internacionais. Bom, tem aquele White Heavens, né? White Heavens.
Quais foram os livros que tiveram maior repercussão, que te deram maior visibilidade em termos... Porque é difícil, né? Quando você chega para um autor que tem 4, 5 romances, é fácil. É fácil. A gente mesmo já sabe qual é o romance que deu maior visibilidade Isso. à obra dele. Agora, quando você tem uma produção tão grande, fica mais difícil, né? Quais foram os momentos, assim, que você percebeu que o seu trabalho como escritor ganhou uma relevância, uma notabilidade maior do que em função de algum título publicado, algum lançamento? Então, por exemplo, O Homem no Sótão, aquele livro que está ali, né? Esse livro foi um livro muito importante para mim, porque eu ganhei um prêmio em 82 com ele, que era o Prêmio Noroeste de Literatura, e eu estava trabalhando ainda como publicitário. E esse prêmio foi muito definitivo. Eu falei assim, poxa, eu não aguento escrever meus livros trabalhando 8 horas por dia em publicidade. Eu não tinha energia para isso. Era isso muito difícil, né? Ainda fazer os desenhos, era insuportável fazer. Era uma coisa que eu não iria conseguir. E esse prêmio me ajudou a tomar coragem. Eu tinha 3 filhos pequenos na época, foi complexo. Foi uma operação completa. Eu perdi 11 quilos, para vocês terem uma ideia, nesse processo de pedir demissão até sair, etc. e tal. Então, esse livro é um livro que é importante. Por exemplo, o Fragosas Brenhos do Matarel, até eu trouxe um exemplar para você. É um livro que foi muito legal ter feito esse livro aqui, porque ele demandou uma pesquisa. Eu fiquei 3 anos fazendo esse livro. E eu tinha esse plano há muitos anos atrás, de fazer um livro sobre o período colonial brasileiro. Eu queria um personagem que vivesse, na verdade acabou sendo um jovem, né, que está aqui no Brasil, que chega no Brasil de Portugal. E como é que é? Eu tinha essa curiosidade como pessoa mesmo, independente de escrever o livro, né? Quando eu era moleque, eu pensava como é que era o Brasil nesse tempo, como é que era ser um cara vivendo aqui em 1500 e tanto. Então comecei fazendo essa pesquisa, acho que em 2010, se não me engano. Eu fui comprando ao longo da vida, muito antes de saber quando que eu iria escrever o livro. Por exemplo, eu ia na feira, vou dar um exemplo para vocês. Eu estava na feira de Porto Alegre em 1990, vamos supor, muitos anos atrás. Eu vi lá um livro assim, Perdido na Selva ou algo do gênero, uma capa vermelha. Eu vi que era livro financiado pelo próprio autor, edição paga, né? Eu fui olhar, era o seguinte, é um engenheiro que se perdeu no mato mesmo, e ele estava fazendo uma obra no Pará, e ficou 4 meses perdido no mato. Você acredita num negócio desse? E ele escreveu esse livro contando, falei, pô, esse livro me interessa. Entendeu? Comprei o livro e foi fantástico esse livro na hora que eu tive que escrever o meu livro, né? Porque uma coisa interessante que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu fiz uma baita de uma pesquisa para fazer esse livro, mas você pega os piratas, o Randstaden, os padres que tiveram aqui, toda aquela gente, eles não tinham espírito científico. Eles contam mal e porcamente coisas que eles não respondem dúvidas para uma pessoa como nós. Qualquer criança de 10 anos tem mais conhecimento científico do que esses caras daquela época. Então eles fazem descrições gerais, interessantíssimas, sem dúvida. Amei ler todos esses pioneiros brasileiros, né? Mas faltavam dados. Esse cara, esse gaúcho lá, o engenheiro, não. Ele entra em detalhes assim, de que animais ele matava e que partes ele comia, porque ele comia cru. Porque ele pegou a experiência dele e transportou para a época do descobrimento. Certos detalhes de como o cara sobreviveu como ele pegava água, por exemplo. 4 meses no mato não é mole. Realmente, é inacreditável. 4 dias no mato não 4 é mole. dias no mato não é mole. E acontece que então eu pude fazer com mais segurança o meu personagem, porque muitos desses, o Nivet, por exemplo, o Nivet, né, que é um pirata que teve aqui no Brasil, ele ficou 11 anos no Brasil, e ele também teve essa experiência de ficar sozinho no mato, e ele conta isso, né? Mas não com os detalhes técnicos que um engenheiro contaria muitos anos depois, né? Então, é isso. Então, esse livro, para mim, foi muito legal ter escrito. Ele ganhei um prêmio com ele também. Sei lá. Poxa, tem o Armazém do Folclore. Esse livro aqui é um livro que vendeu e vende muito. Então, é um livro importante para mim até em termos de grana, assim, né?
E também foi uma experiência fazer esse livro. Assim. Tem muito desenho, muito texto, foi um trabalhão fazer esse livro aqui. Né? Então é isso. Temos uma pergunta ali ao fundo, por favor. Olá. Eu gostaria de saber qual conselho você daria para jovens escritores que estão tentando seguir nessa área de contos infantis, também para um cunho social, né? O que eles vão enfrentar pela frente na nossa atual situação no país, se as crianças ainda se interessam, né? Porque hoje tem muita tecnologia. Não sei se aqui a gente tem um ambiente que elas têm acesso a livros, mas tem criança que não. Eu já vi crianças que eu já entreguei livro e elas não quiseram. Qual é o seu conselho para esses jovens escritores que estão chegando agora? Então, antes eu queria comentar uma coisa com você, né, que você está falando da tecnologia, falando no geral, isso que você está falando, talvez até seja um pouco verdade, mas eu acho que os adultos não são leitores. Crianças que têm pais leitores, leem. Pode ter certeza disso, elas leem, entendeu? O adulto, cabe ao adulto apresentar o mundo para as crianças. E uma das coisas que o mundo tem é cultura. Então você apresentar os livros, você ler para a criança, a leitura, ler para uma criança é muito importante, porque você dá o ritmo do texto, você dá o caminho das pedras para ele depois ler sozinho. Da mesma maneira que você levar uma criança num museu, né? Eu tive agora na Alemanha, estava 2 semanas atrás lá, né? E eu fui num museu em Berlim, eu estava vendo os pais com as crianças, e interessante isso, é um museu, agora me esqueço o nome desse museu, mas obra Paul Klee, Picasso, assim, uma coisa muito boa da arte, né? Então, sabe o que eu vi aquelas crianças de 8 anos, por exemplo, andando, e adultos em silêncio total, respeitoso, olhando as obras. Isso é uma lição. Adultos quietos, em silêncio, sem conversar com o outro, sem papo furado, entendeu? Olhando, eles estavam fora de si, olhando e tirando o chapéu, digamos, admirando aquelas obras. Aquelas crianças que eu vi ali do lado também estavam, parecia que elas estavam numa missa, entendeu? Porque elas estavam lá, elas não estavam à vontade para sair brincando, como elas talvez até gostassem, porque elas estavam vendo aqueles adultos tão reverenciando aquelas obras que eles também iam olhar lá um pouquinho e falar, pô, que raio é isso, entendeu? Por que esses adultos que eu admiro, porque são meus pais, ou são aqueles que têm o dinheiro que pagam a minha escola, sei lá o quê, por que eles estão tão respeitosos e em silêncio olhando essas obras? Isso faz falta aqui no Brasil, faz muita falta. Então quer dizer que a inquietude do adulto traz... Eu acho que um adulto apaixonado é a maior coisa que a coisa que a criança mais admira e mais respeita é um adulto apaixonado. Tem uma coisa... Seja por uma mulher, seja por um time de futebol, seja pelo que for, pelo rock, pela música, por tudo. Existe aquela, acho que eu respondendo a sua pergunta e acrescentando um elemento àquilo que você falou, como chama aquela estudiosa de letramento argentina, Emília Guerreiro, né? Emília Guerreiro. A Emília Guerreiro ela tem uma teoria revolucionária sobre o aprendizado guerreiro. Ferreiro. Emília Ferreiro. Ferreiro. Ela tem uma teoria que é importante sobre letramento, de que você não aprende juntando as letras e sim algumas unidades maiores, tal. Mas o que ela fala, que eu acho que é mais importante do que a técnica de letramento e tal, que essa argentina, ela fala que é o seguinte: o simples fato de você conviver com livros e com palavra escrita em casa já facilita o aprendizado da língua, né? E estar em contato com livros, com a palavra escrita já é decisivo para você aprender mais facilmente a ler. Isso é uma coisa interessante. Eu vou chegar no autor, viu? Eu vou falar, mas eu quero contar isso para vocês. Eu tive uma experiência em Berlim, há anos atrás, que eu participei do Festival de Berlim lá, né? E eu achei interessante que eu já participei de milhares de vezes, em 1000 encontros, aqui no Brasil, obviamente, né? Fora pouquíssimos, mas aqui no Brasil um monte de vezes. Eles tinham um reader, um leitor. Então era o seguinte, eu ia, tinha um tradutor e tinha o reader. O reader, ele lia o texto, era um ator o cara. Então, porque eu tenho um livro traduzido para o alemão, e eles pediram outros textos meus, traduziram, muito bem traduzidos, por sinal, até onde eu sei,
Então a gente ia no encontro, os caras já tinham lido o meu livro, os meninos lá da escola, tal, X, né? Mas tinha um reader que ele leu textos que eles não conheciam, meus poemas traduzidos para o alemão, mas um reader, quer dizer, era um ator, uma pessoa que sabia ler. E ele dava, era outro papo, entendeu? Eu nunca vi isso no Brasil, quer dizer, o autor chegar aqui, por exemplo, vamos supor que fosse esse encontro hoje, mas tivéssemos um ator aqui do lado, que ele pegaria, ele já tinha preparado alguns textos meus e ele leria para vocês com a competência que eu não teria para fazer. Tá? Então, isso é uma introdução à literatura impressionante. Impressionante, eu vi o efeito. O moleque levantava, pô, mas eu quero ler esse livro, já tem aqui na Alemanha? Não tinha, infelizmente, entendeu? Porque eram textos meus, outros, né, que ele leu trechos. Agora, falando sobre autores, né, sobre o autor, né, eu acho o seguinte, primeiro, nós vivemos num momento econômico ruim, então não é um momento, por exemplo, se você já tivesse texto, se é que você tem texto já, não é um momento para você apresentar, tá? Segunda coisa, então espera um pouco, tenha um pouco de paciência até a economia melhorar um pouco, porque não é um momento para você apresentar. As editoras estão paradas, estão aguardando também uma melhoria da economia para as pessoas voltarem a comprar livro. Então isso seria uma época de aprimoramento. Olha, eu tenho 68 anos, eu continuo me aprimorando. Então acho que essa ideia é importante também que você tem, entendeu? Quer dizer, eu acho assim que eu vejo muita gente hoje querendo publicar. Eu não sei, não é por aí, entendeu? Eu acho que publicar é um momento que você chega lá. Você automaticamente um dia vai chegar. Quer dizer, eu estou falando você, mas o jovem autor, né? O jovem autor é aquele cara que eu acho que ele tem uma obrigação fundamental, que é escrever, é estudar, ler outros autores, ter conhecimento, situar o trabalho que ele está fazendo dentro de um contexto maior um pouco, para ele ver, comparar com outros caras que estão fazendo algo parecido, para ele sentir. Isso o leitor merece, entendeu? Porque a gente está num tempo que produzir é tão fácil, de alguma forma, que parece que qualquer coisa, o mais importante é produzir, e não o outro, que é o leitor. Eu acho ao contrário, eu acho que o produzir não é tão importante quanto o outro. O outro é o leitor que ele merece que você trabalhe pra caramba, entendeu? Para você apresentar um livro para o cara que o cara olhe e fale, poxa, talvez goste, porque talvez não goste, apesar de você ter se matado para fazer o raio do livro. Então eu acho que esse talvez seja a maior ameaça aos novos autores, entendeu? Uma coisa individualista exageradamente. Se fosse um fast food da literatura. Uma espécie de um fast food generalizado, porque é muito fácil hoje em dia. Sabe, você hoje em dia, você escreve um livro, você pode bolar a capa, tem recursos gráficos, você bota num site lá e o cara baixa. Então, teoricamente, você não precisa nem de um editor. Veja só, e eu já vi a jovens autores, que eu já tive essa oportunidade de conversar várias vezes até, e o cara chega para mim, mas quem é um editor? Quem dá autoridade ao editor de dizer, pô, meu, é brincadeira, né? Você está entendendo? Quer dizer, é a autocomplacência em escala mundial. O editor é alguém que tem mais experiência que você, que vai ler, que não é o dono da verdade, mas pode te ajudar sim, pode te dar uma opinião sim. Não sei o que você acha sobre isso. Não, eu acho que o sistema literário todo, ele cria esses filtros, essas instâncias de mediação que a internet, de alguma maneira, consegue contornar para o bem e para o mal, né? Porque é bom você poder publicar um livro que antes você teria uma dificuldade enorme para publicar, só que você publica e você submete às pessoas que pensam igual a você, você não coloca isso dentro de um contexto em que as pessoas vão olhar criticamente, e que vão te obrigar a refazer, ou reelaborar, ou aprimorar, ou jogar fora e fazer outro. Quer dizer, as instâncias de mediação eram importantes, né? Antigamente um escritor pegava, ele escrevia um poema, ele mandava para uma revista literária, a revista literária publicava ou não, depois que publicava numa revista literária, ele reunia um conjunto, publicava numa primeira edição, depois ele submetia a uma editora maior. Isso faz parte do processo de ir aprimorando a linguagem, né? Porque você vai passando por instâncias de mediação. Essas pessoas não estão nos lugares que elas estão por alguma razão, alguma conspiração, algum espírito mafioso, nada disso. As pessoas, inclusive quem fala
que existem panelas e que existem as corporações, as editoras são meios muito fechados e que as pessoas só privilegiam seus amigos. Na verdade, as pessoas que falam isso, em geral, estão um pouco ressentidas pela dificuldade que tem de penetrar de galgar postos e ganhar alguma visibilidade nos espaços públicos que existem para exposição e julgamento, avaliação do seu trabalho. Né? Agora, então é claro que a internet, a autopublicação acaba contornando todas essas dificuldades, e isso é bom. Porém, tem como consequência essa autocomplacência de pessoas que hoje em dia têm 20 anos e já têm 5 livros publicados. Nossa! Entendeu? Né? Publicam tudo que eles fazem é bom, então porque não precisam submeter à avaliação de ninguém, né? Porque a questão não é... Quer dizer, é claro que uma pessoa que esteja a fim de escrever, ela deve escrever e deve... Mas calma, né? Quer dizer, um pouco... Eu só falo isso. Eu acho que os jovens autores, eu pediria calma, eles se situarem, eles verem que outros trabalhos... Eu vou dizer um negócio para você. Eu, quando eu tinha 17, 18 anos, 20 anos... Eu não ousaria dizer que eu queria ser escritor. Eu teria vergonha de dizer que eu queria ser escritor. Um cara da minha idade. Era muita pretensão para mim. Eu chegava e falei, eu quero publicar. Pô, entendeu? Hoje em dia, quer dizer, qualquer um acha que é o Kafka, só que não leu o Kafka, entendeu? Quer dizer, acha que, quer dizer, parece que é uma coisa mais selfie do que outra coisa. Estou trazendo sempre isso, não dando nenhuma indireta ou coisa assim, mas apenas dizendo o seguinte, que isso eu acho que é uma coisa que atrapalha os autores do tempo que nós vivemos, os jovens autores, atrapalha, entendeu? E é uma alienação da cultura, na verdade. Qualquer autor hoje, que é um cara que está começando, na minha opinião, ele tem obrigação de se situar. Né? Quer dizer, ele olhar em volta dele e falar assim, o que está se fazendo dentro dessa área que eu também estou fazendo, que eu estou começando a fazer, e ver. Poxa, eu acho que isso é fundamental. Não vejo as pessoas fazendo isso. As pessoas elas fazem e ignoram o que está em volta. É a não cultura, né? É a não cultura generalizada. Mais alguém tem pergunta para o Ricardo Azevedo? Se tiver, levanta a mão para... Você tem mais uma? Por favor. Eu queria saber quando o senhor... eu não conheço sua história, primeira vez que estou tendo contato. Sim, sim. Eu não sei quando foi que você decidiu contar a história infantil. O senhor tinha outras coisas para trás? É uma pergunta que já me fizeram outras vezes também. Né? O que aconteceu? Como eu contei aqui, eu entrei em contato com um autor chamado Peter Bichsel, isso quando eu tinha 16 anos, por aí, que me impressionou muito. Eu falei assim, eu gostaria de escrever que nem esse cara. E acabei começando a escrever, fazendo textos, aí eu fui indo e tal, meio por acaso, assim. O fato de eu desenhar, acabei por acaso fazendo artes plásticas, não era uma coisa planejada, só que o fato de fazer artes plásticas me permitiu começar a desenhar e aprender a desenhar. Então eu falei, puxa vida, um livro ilustrado é muito interessante, eu poder fazer textos e imagens. Automaticamente, essa área dos livros para criança era uma área, digamos assim, onde isso existia e era bacana, né? Agora, eu sempre coloco essa questão para você, eu quero te colocar isso, quer dizer, o que é uma criança exatamente? Porque para mim, escrever livros para criança é escrever livros didáticos. É outra praia, entendeu? Eu escrevo para crianças de 8 anos para ensinar isso e aquilo. Não é o que eu faço. Eu não trabalho com isso. Eu trabalho com uma literatura acessível, popular, então, acessível, que seja compreendida pelas crianças, mas que ela traga, essa é a minha pretensão, pelo menos, que ela traga questões para a criança humanas, questões de vida mesmo, né? E não ensinar uma coisa. Há livros que ensinam, isso é outra praia, livros didáticos e paradidáticos. Então, isso já é uma questão interessante para o autor que tá começando e que queira escrever para crianças, né? Como que você vai... Por exemplo, você pega esse livro aqui. Esse livro é um diário de uma menina e o diário de um menino. O que ele diz e o que ela diz não coincidem.
falam sobre os mesmos fatos, entendeu? Mas ela fala uma coisa, ele fala outra. Essa questão me interessa. Não acho que é uma questão necessariamente infantil, aliás, não é. É uma questão de diferença entre pontos de vista. E com um detalhe, no final, eles trocam os diários. Eu não digo isso em nenhum momento no livro. Só a imagem diz isso. Então, eu estou usando um outro recurso que é a linguagem visual. Você vê pelas mãos que a mão da menina está segurando o diário do menino e vice-versa. Então, essas questões são questões que me interessam como autor, na verdade, né? A diferença é que também é acessível a crianças, né? Ou seja, mas pode ser são questões que dizem respeito a todos. Eu fiz um estudo sobre letra de samba. Tá até aqui, eu vou dar para o Manuel aqui. Aliás, eu não ia deixar... Você tem uma pergunta, ela tem uma pergunta também. Eu tenho duas coisas que eu não posso deixar você sair daqui sem falar. Uma é sua relação com a música. Sim. Né, e suas pesquisas sobre o samba, o abençoado e danado do samba, que é a sua tese de doutorado, né? É o seguinte, olha aí, é isso quando aí. o cara não gosta desse livro, eu dou-lhe uma livrada na cabeça e nocauteio o cara, entendeu? Olha, esse aqui é teu. Esse aqui. Perfeito. E esse aqui Muito também obrigado. é seu. Ótimo, maravilha. E esse ano é considerado o ano do centenário do samba, e você tem um estudo muito anterior, né? Viu, gente, veja só. Por exemplo, o compositor do samba, ele fala o seguinte: eu tenho uma casinha lá na Marambaia, fica na beira da praia, só vendo que beleza. Tem uma trepadeira que no fim do dia, bobó. Ele está falando como se eu estivesse falando com vocês cara a cara. Se você pegasse uma letra do tropicalismo, eu não vou nem saber de cor aqui, porque são difíceis. Não são discursos face a face. São discursos que você vai ter que ler, reler e entender. A maioria das letras do tropicalismo. Eu fiz uma comparação aqui, usei muito o tropicalismo, porque ele é marcado pela teoria literária. Que ele traz os tropicalistas, o Caetano e tal, eles usaram vários recursos poéticos, fragmentação e uma série de outros, ótimos, não é que eu desqualifico aqui de jeito nenhum, mas eu tento mostrar a diferença entre esse discurso mais complicado, digamos assim, e o discurso face a face, que todo o samba é assim, todo ele. Eu pensei comigo, pô, isso é o que eu uso no meu texto, isso é o que eu uso aqui nos meus livros. É exatamente o mesmo recurso. Que recurso é esse? Então, esse estudo aqui eu tentei ver que raio de recurso é esse que eu uso, né, na verdade. Aqui está dado já. Ele falou... Você tem uma pergunta? Por favor. Eu ia só dizer que parece que ele é uma usina inesgotável de ideia, de criatividade, e a gente lê muito lá em casa antes de dormir. Que bom. Essa coisa, assim, há muitos anos. E queria um pouquinho saber, não uma resposta super extensa, mas um pouco de processo de criação. Você fala, eu quero escrever um livro a respeito do peixe que sabia cantar. O peixe que podia cantar. Então, assim, peixe que podia cantar é uma coisa. Aí você já pensa no começo, no meio, no fim, e vai recheando de acontecimentos no meio, ou você escreve linear, como que é? Um pouquinho só sobre isso. Não, sim. É que realmente é difícil mesmo responder essa questão, né? Porque o que acontece é o seguinte: a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: uma das perguntas que eu mais ouço quando eu faço encontros com crianças, leitores e com professores também, que eu faço muitas vezes eu falo só com professores, né? É a seguinte: como você se inspirou? Não é a pergunta que você fez, mas é a pergunta que é muito comum. Essa palavra inspiração, ela é um engodo, na minha opinião, entendeu? Porque ela parece que é uma coisa mágica, né? O cara vai lá e pimba, né? E eu não conheço isso. Então, eu acho que até... É lógico que a gente tem ideias. Uma ideia legal, fala assim, puxa, isso aqui pode ser interessante. Mas daí a transformar isso num trabalho, às vezes é anos que demora, né? Então, o que eu posso te contar assim rapidamente, né, porque o assunto é grande mesmo, é o seguinte: parece que cada livro eu achei um viés que eu falo assim, puxa, isso aqui é um caminho que eu posso trilhar, que eu posso andar. Eu não tenho a ideia geral, eu tenho um viés. Às vezes eu pego esse viés, por exemplo, agora está acontecendo isso, eu tenho um viés lá de um trabalho que eu estou pensando em fazer.
Então, tá no meu desktop, eu vou lá de vez em quando, boto umas anotações, dei uma lida. Isso pode demorar anos e pode não dar em nada. Entendeu? Então, esses livros que eu fiz, não tanto os de cultura popular, porque o de cultura popular eu fiz uma pesquisa mesmo e eu fui escolhendo, é muito mais fácil, de certa maneira, porque já existem os contos. Eu recontei esses contos. Agora, os da minha autoria, cada caso é uma coisa que foi surgindo assim. Por exemplo, esse livro aqui. Esse livro, eu queria contar a história de um jovem português que vem parar no Brasil. Tá? Eu fiz uma baita de uma pesquisa, eu fiquei meses e meses, eu parei tudo para fazer esse livro. Eu fiquei assim, tipo 8 meses só lendo e pesquisando, antes de começar a escrever. Muito bem. Então eu estava preparado para escrever, mas eu não tinha muito claro, fui indo, né? Usando as anotações que eu fiz das várias leituras e tal. Chega no meio do livro, o meu personagem encontra preciso contar rapidamente isso. Ele tem um índio que digamos assim, que é um assassino, é um serial killer esse índio. Ele mata portugueses, ele já é velho, toda a família dele, toda a tribo dele foi destruída. E o meu personagem está fugindo. E ele sabe que ele tem que falar quando ele encontra esse Nupana, chama Nupana o cara, ele fala que ele é português, que é francês. E o Nupana fica meio assim e tal, né? Mas se ele fosse português, o Nupana matava. Muito bem. O Nupana vai embora e aí ele ouve um tiro no meio do mato. Dias depois, ele está fugindo, esse meu personagem que conta a história, né? Aí ele encontra o Tupana morto. E ele fala, putz, né? Um tiro no meio do mato em 1500, pô, né? Era um tiro só, né? Burn. Aí ele encontra um negro ferido, com uma flechada aqui no ombro, que o Nupana deu. E aí esse negro, isso é no meio do livro, esse negro se transforma num dos mais principais personagens do meu livro. Eu não tinha esse personagem. E não só ele se torna personagem importantíssimo no livro, praticamente esse livro não existiria, esse Mané Mulato, ele chama Mané Mulato. Eu tive que ir lá atrás para justificar a presença dele. Com mais detalhe, ele existia lá atrás, mas eu não tinha planejado. Como surgiu um personagem judeu, porque a questão do racismo aparece muito forte no Mané Mulato, a maneira como ele lida com isso, entendeu? E aí surgiu a ideia de botar um personagem judeu, que não tinha esse personagem, que surgiu graças ao racismo. Enfim, você está entendendo? É um pouco parecido com a vida, assim, entendeu? Eu tenho uma intenção de fazer, mas as coisas vão surgindo. Ela falou em processo de criação, você pode pelo menos mostrar alguma coisa do seu processo de criação? Ah, sim, eu trouxe aqui uma... Visual, gráfico, né? Porque você trouxe aqui alguns exemplos. Então, isso é outra coisa que eu não podia deixar você sair daqui sem falar, que é um pouco do seu trabalho como desenhista, ilustrador. Quer que eu segure o seu microfone? Eu trouxe aqui um material, eu não sabia... Acho que eu posso falar até sem microfone. Olha, todos os livros ilustrados por mim, eu faço um boneco. Esse boneco é o livro, deixa eu botar aqui, é o livro antes do livro. Então, esse boneco desse livro, olha aqui como ele era e como ele ficou. Aqui eu peguei uma ilustração de um outro livro, acho que isso aqui até está no... Eu peguei uma ilustração que eu já tinha feito e joguei aqui, só para mostrar como seria o frontispício do livro, né? Ah, não, eu trouxe o boneco errado, gente. Eu tenho um outro boneco, é pena, eu achei pela capa. Esse livro aqui, todos os meus... Isso aqui é um boneco pré-boneco. Isso aqui é um pré-boneco, que eu mostrei para a editora só, então era uma coisa que... Ah, foi pena. Mas de qualquer forma, peraí, eu trouxe outros bonecos, peraí. Quer ver? Ainda bem que eu peguei, olha. Então, por exemplo... Deixa eu segurar para você aqui. Eu seguro o microfone para você. Olha. Esse é exatamente o pré-livro. Então, antes de fazer esse livro, eu fiz isso aqui. Eu vou página por página. Aqui eu vislumbro como vai ser as ilustrações e como o texto vai interagir com elas. Eu posso mudar isso e muda à vontade. Por exemplo,
Ó, tá vendo isso aqui, ó? Eu posso ter feito outro desenho antes que eu não gostei, eu colo. Eu me lembro que esse livro, a primeira edição dele foi pela Melhoramentos. E esse aqui depois é pela Moderna, mas é o mesmo texto, né? Publiquei há muitos anos atrás. E eu tinha botado aqui, tem uns caras que querem construir um shopping center e vão destruir a praça, e esses velhinhos, eles são ex-namorados que começam a namorar de novo e vão defender lá a tal árvore, né? E eu tinha botado aqui, Romão e Barata, construtora Pioramentos. Fui totalmente censurado. Pessoal, alemãozada lá, meus queridos amigos, eu gosto muito deles, não gostaram nada do Pioramento. Então, a partir disso aqui, veja só, eu mostro pro editor, junto, eu mesmo vislumbro como é que o livro vai ser, e a partir daí é que eu faço então os desenhos definitivos. Mesma coisa esse livro aqui, ó, segura de novo aqui, por favor. Então, por exemplo, o Contos de Enganar a Morte, olha um estudo de capa, outro estudo de capa. Essa aqui foi o primeiro que eu fiz, ó. Depois eu fiz esse, que acabou sendo o livro mesmo, né? Que tá aqui, né? Mesma coisa aqui dentro, ó. Desenhos e bibibi bobobó. Então é isso, quer dizer, isso é uma parte importante. Aí os textos aqui em geral já estão criados, mas muitas vezes eu modifico o texto em função do projeto gráfico. O projeto gráfico pode modificar... Ô, Regina, tá aí. O projeto gráfico pode modificar coisas do texto mesmo, né? Perfeito. Você tem uma pergunta? Seria a última pergunta, porque a gente já está chegando ao final do encontro, mas por favor. Depois eu tenho uma última para fazer também. Quer fazer? Quantos livros você já publicou? Em geral. Então, essa pergunta, ela é uma pergunta um pouco difícil, eu vou dizer por quê. Por exemplo, eu fiz uma coleção por uma editora chamada FTD, que eram 6 livros. Isso você nem sonhava em nascer, década de 80, tá? Aí eu peguei, fiz, e eu falei, não está funcionando bem a coleção assim, eu gostaria de juntar os livros num livro só. Eles não quiseram. Porque eles falaram assim, não, tem alguns que vendem muito bem, porque inclusive um deles era o Macaco e a Velha, justamente, ele era um livro individual. Aí quando foi o contrato venceu, eu tirei esses livros de lá, levei para outra editora, que é a editora Ática, juntei tudo, acrescentei outros textos e passou a ser o meu livro de folclore. O que acontece? Esses livros que eu fiz antes, eles existem. Eles são livros, né? Então, por exemplo, você vai numa biblioteca, aqui tem livro, por exemplo, Pobre Corintiano Careca ali, esse livro não existe mais. Esse livro aqui, ó, quer ver? Ó, deixa eu pegar aqui. Esses livros aqui existem, estão aqui, certo? O folclore está aqui, ó. Mas é o meu livro de folclore, é um outro. Esses livros aqui não existem mais para mim. Eles são um livro chamado o Livro dos Pontos de Vista. Deixa eu ver se ele está aqui. Não está também. Tem? Então, esse aqui é a junção desses livros. Meu nome é Sapo, meu nome é Cachorro, etc. e tal, que eu transformei num livro só. Tirei dessa editora e juntei tudo num livro só, que eu achei que acontecia era o seguinte, esse livro foi publicado, o cara lia o meu nome é Sapo só. A minha ideia não era essa, é que ele lesse todo, porque são pontos de vista a respeito da mesma casa, entendeu? Então o número de livros, quando ele falou 100 livros, é um número, né, você fala, pô, mas é porque é uma mistureba geral, quer dizer, esses livros existem. Então, eu não conto mais como livros meus, mas então é um número, nem sei quantos livros eu tenho mesmo, se for considerar isso, né? Então, agora, eu tenho de livros mesmo, eu devo ter uns 70, livros vivos, digamos assim, não mortos-vivos, mas vivos, uns 70, 80 livros no máximo, assim, no máximo. E composições? Queria que você contasse um pouquinho. Você já mostrou aqui o Abençoado e Danado do Samba, que é seu livro sobre... Não, que é seu estudo sobre sobre a discurso tradição popular, popular. discurso popular do samba. Mas você é compositor também, né? Quem entra no site dele...
tem um botão ali, que, clicando aparecem as composições dele, as canções dele. Tem uma canção linda lá. Aliás, eu vou recomendar que vocês leiam. Ele tem uns textos inéditos dele lá, do Ricardo, e tem um que chama Infância, Canção Popular e Educação, em que ele fala da importância que algumas canções, do Luiz Gonzaga, do Marçal, enfim, de Tom Jobim, tiveram na formação, na elaboração de uma percepção subjetiva da realidade, da complexidade das relações, do amor, do abandono, solidão, etc. e tal. Então o texto é muito bonito, que recapitula um pouco isso. Foi publicado no site Emília, não é isso? Isso, no site, né? no Emília, foi publicado também, acho que naquele, enfim, em outros sites. Bom, daí eu li o texto dele que fala, é uma análise muito bonita de várias canções do cancioneiro popular brasileiro, né, muito importantes. Aí eu fui ouvir as canções dele. Tem uma que chama Cartolina, que é uma espécie de baião, ou shot, é um baião, a maneira um pouco do Luiz Gonzaga, que eu acho que é um compositor importante para você, em que a Cartolina parece como se fosse o nome de uma menina, de que ele compara com Angelina, Balduína, Carolina, Janaína, Serafina, Virgulina, e a Cartolina é mais uma possível menina dessas, com esses nomes, mas na verdade é também uma menina e é o nome, enfim, é o papel, é o suporte do trabalho dele. Então, é uma coisa interessante, porque junta um pouco esse interesse, essa pesquisa, essa bagagem com relação à expressão popular no samba, da qual o Ricardo Azevedo é um pesquisador, com o trabalho dele como escritor, que utiliza a cartolina como suporte para os seus textos e ilustrações. Isso está num livro que chama O Livro de Papel. O livro são poemas que eu fiz, digamos assim, sobre tipos de papel. Então, a cartolina esse poema faz parte desse livro. E a versão musical? Então, são várias músicas. O livro tem um CD junto. O livro mesmo tem esse CD. O livro tem um CD junto. Tá então, aqui, esse livro não. Acho que não. Todas as músicas desse CD e desse livro estão lá no site? Não. São muitas. Mas tem muitas canções lá no site. Tem algumas 6. Tem algumas. É muito legal de ouvir, viu? E são bonitas. Essa cartolina agora, é uma eu queria comentar uma coisa, falando da canção popular, né, que eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso. Foi, pelo menos para mim, serviu para pensar, né, fazendo aí o meu estudo, né? Veja só, temas importantíssimos na vida da gente, por exemplo, envelhecimento, por exemplo, a morte, a mortalidade, por exemplo, comida, a festa. Esses temas aparecem direto no samba, desaparecem do discurso culto. Desaparecem. Lembre de alguma música que fala sobre o envelhecimento. Eu lembro de uma do Caetano Veloso, que é O Homem Velho, uma. Raríssimo você encontrar na música, na chamada MPB, músicas que falam, por exemplo, no samba, o cara fala assim, eu tô caindo aos pedaços, entendeu? Eu sou velho, as mulheres já não me querem mais, estou ferrado, meus amigos me abandonaram, etc. e tal. Mas eu dou assim, 30 exemplos. Solidariedade. São temas fundamentais da nossa vida. Poxa, solidariedade, a gente está junto com algumas pessoas, pelo menos, um mínimo de uma lealdade entre pessoas, né? Desaparece do discurso culto. Dá o que pensar, né? No samba não desaparece. Sabe, o cara fala assim, vai correr liça lá na vizinhança para pagar mais uma fiança. Quer dizer, a mulher encheu a cara, foi presa, e a vizinhança vai se cotizar para pagar para tirar a mulher da cadeia. É inacreditável. É uma crônica, né? É uma crônica. E uma reflexão. Mas é uma crônica, mas que traz esses temas da vida humana concreta. Eu fico pensando assim, uma criança que seja educada ouvindo sambas e uma criança que seja ouvindo não sambas. Faz uma diferença, viu? Para mim foi importante ouvir os sambas e ouvir, que eu falo, aliás, isso no meu artigo, né? Quer dizer, que são questões da vida humana concreta que eu ouvia lá naquelas músicas que eu vou ouvindo e falava, a vida é complexa, a vida é interessante, a vida... Esse texto é lindo e está lá no... Está em algum livro também? Esse texto não, está lá no site. Está lá no seu site. Só para eu entender, então, essa música Cartolina e todas as outras que estão ali no site fazem parte de um livro ou não? Só a Cartolina que faz parte de um outro conjunto? Não, é assim. Música. Ali tem a Cartolina e mais uma ou outra que fazem parte, tem a partitura,
Partitura. Tem uma que fala também da bola de gude. Bola de Gude já é outro livro, é esse aqui, ó. Tá. Aqui esse aqui eu fiz as músicas, mas não eu gravei só algumas que estão lá, né? Depois eu tenho um livro que chama Como Tudo Começou, que aí é o seguinte, eu fiz só uma, as letras são todas minhas, mas a música eu fiz só uma, e o Gustavo Finkler, que é um músico, compositor, ele fez as músicas, e gravou um CD também que vem junto, então são 12 músicas, lá tem uma dele, tem uma... Quantos livros você tem que tem CDs, então? Eu tenho... Não, CDs eu tenho só 2, que é dois. muito difícil fazer, entendeu? Claro. Agora está até mais fácil, teoricamente, mas na prática não é tão fácil. E você canta também, não? Não. Não vai dar uma canja pra gente aqui? Não, canto mal pra caramba. Então, se eu der uma canja pra vocês aqui, vocês saem tudo correndo, assim. Ricardo, muito obrigado pela presença aqui no Segundas Intenções. Muito obrigado pela atenção, pela presença de vocês. Obrigado. Boa sorte aí pra vocês e boas leituras. E eu vou deixar o convite aqui para os próximos encontros. Como talvez vocês saibam, o Segundas Intenções acontece alternadamente aqui na Biblioteca do Parque Vila Lobos e na Biblioteca de São Paulo. O nosso próximo encontro vai ser no dia 28 de outubro, na Biblioteca de São Paulo, com o escritor Pedro Bandeira. Vai ser um encontro mediado pela Adriana Couto, já que eu não vou estar presente, não vou estar em São Paulo, então eu não vou poder mediar, como faço habitualmente. Então, dia 28 de outubro, com Pedro Bandeira, na Biblioteca de São Paulo. Depois nós teremos aqui na Biblioteca do Parque Vila Lobos, no dia 11 de novembro, um encontro com o escritor Santiago Nazarian. E no dia 25 de novembro, lá na Biblioteca de São Paulo, um encontro com Sidney Rocha e Antônio Geraldo. São dois autores da literatura, dois prosadores, dois romancistas, da nova literatura brasileira, digamos assim, que são autores que surgiram nos últimos anos e que vão fazer um encontro aí, são uma dupla conversando sobre as suas respectivas obras. Então é isso, muito obrigado. Mais uma vez, Ricardo, foi um prazer. Obrigado pelos livros, viu? Opa. Adorei. Já estão incorporados à minha biblioteca e as minhas leituras próximas aqui. Muito obrigado. Então até o próximo encontro do Segundas Intenções. Obrigado. Obrigado.